Meus irmãos, a todos nosso bom dia. Pela graça de Deus, aqui estamos novamente para o encerramento da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, os irmãos já tiveram as suas lições em suas classes, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, e agora vamos ao encerramento da Escola Bíblica Dominical, com o estudo que nós estamos fazendo desde Gênesis e agora estamos no livro de 2 Samuel, e nós vamos então hoje continuar esse estudo com muita gratidão ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, recebe a nossa gratidão. Mais uma vez estamos te prestando um culto, estudando a tua palavra. E queremos, Santo Deus, a compreensão da tua palavra, para dela tirarmos ensinamentos, colocarmos em prática na nossa vida. Obrigado, Pai, por esta grande oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Fica conosco, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós suplicamos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós terminamos o estudo do capítulo 5 e dissemos que Davi consultou a Deus, pediu a Deus as orientações e recebeu de Deus uma resposta, e essa resposta foi exatamente o que Davi queria, ou seja, como ele deveria subir contra os filisteus. E mais uma vez, Davi foi vitorioso naquela batalha. Muito bem. Segundo Samuel 6, nos versos de 1 a 4, e eu peço encarecidamente que vocês leiam esses versos. Segundo Samuel 6, os versos de 1 a 4. Então, nós estamos no capítulo 6, e é muito importante que vocês façam essas leituras. Mas antes mesmo de fazermos o estudo propriamente dito desses versos, nós precisamos fazer duas observações. Elas são por demais necessárias. Primeira observação. Em uma das batalhas, os irmãos devem se lembrar disso, nós estudamos, os filisteus tomaram a arca de Deus e colocaram a arca de Deus lá na cidade de Asdod, na casa de Dagon. Dagon era a principal divindade dos filisteus. Ocorre que no dia seguinte, eles foram no local onde eles tinham colocado a arca, e a imagem de Dagon estava caído, ou seja, aquela estátua de Dagon estava caído com o rosto em terra. Eles levantaram novamente aquela estátua, colocaram de pé novamente, e no dia seguinte, retornando lá, eles viram que aquela estátua, aquela imagem estava caída, com a cabeça e com as palmas das mãos cortadas. Aos moradores de Asdod, Deus feriu com hemorroidas. Então, nós já estudamos este assunto, uma lição bem antes, e hoje nós não vamos mais fazer comentários a respeito dela, só que só estamos procurando situar os irmãos em razão desses versos que nós veremos. E a segunda observação é que nós não podemos confundir esse Abinadab do verso 4 com Abinadab, segundo filho de Jessé, nem com Abinadab, filho de Saul, que morreu em batalha no mesmo dia em que Saul morreu. Então, os irmãos, quando estiverem lendo, vão ver esse nome Abinadab, mas não associem nem com o filho de Jessé, nem que é o segundo filho de Jessé, e nem com o filho de Saul. Muito bem. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus.
Logo que Jerusalém tornou-se a cidade de Davi, Davi então decidiu que a cidade deveria ser onde o Senhor seria honrado e adorado. Foi uma forma de mostrar aos outros povos que Israel tinha o Deus, eles serviam ao Deus verdadeiro. A arca foi colocada em um carro novo, imagina-se com as melhores intenções. No entanto, meus irmãos, deixaram de considerar a santidade da arca, pois ela possuía anéis e varas. Aqueles anéis e as varas, onde eles enfiariam essas varas pelos anéis para poder conduzir ou carregar a arca sem tocá-la. Esse aí era o indicativo de que ela deveria ser transportada, penduradas pelas varas, sem a necessidade de tocá-las. Então, nós vemos aqui esse ensinamento que já tinha sido dado bem antes, lá nos outros livros que nós lemos, a forma, eles não poderiam tocar na arca da aliança. Muito bem. E 1 Samuel 6, o verso 5, nesse verso, nós podemos notar a alegria de Davi e toda a casa de Israel. Como eles estavam alegres. E essa alegria era uma forma de expressar gratidão pela presença da arca entre eles. Essa alegria, ela foi acompanhada, ou ela foi incentivada ainda mais com vários instrumentos musicais, conforme você pode ver na leitura desse verso. E em 1 Samuel 6, os versos 6 e 7, naquela comemoração, ela foi interrompida por um fim trágico. Na realidade, nós estamos vendo 2 Samuel, esse slide aqui não é 1 Samuel, é 2 Samuel 6, os versos 6 e 7. E aquela comemoração, aquela alegria que eles tinham, ela foi interrompida, e foi interrompida de forma muito trágica. Uzá, ao segurar a arca, ainda que em um gesto instintivo, porque a arca ia virar, o carro que estava sendo puxado pelos animais, como que começou a tombar, e ele instintivamente tentou proteger a arca. Uzá foi morto pelo contato com a santidade de Deus. Ele não poderia jamais ter tocado naquela arca. Davi, ao ver aquela situação, ele se sentiu responsável pela morte de Uzá, uma vez que determinou como a arca deveria ser transportada, inclusive mandando fazer um carro novo para o seu transporte. Ele não teve o devido cuidado, Davi, de mandar pesquisar para relembrar as normas de condução da arca. Muito bem, sempre que esses versos são lidos, surge a pergunta: foi justa a ira de Deus contra Uzá? Essa é uma pergunta que vem automaticamente. Na nossa maneira de raciocinar, jamais compreenderíamos ou compreenderemos por que Deus matou Uzá daquela forma, uma vez que ele estava protegendo a arca de Deus, a arca da aliança. Muito bem, em Números 4, os versos de 5 a 15, que nós já estudamos, né? A arca só poderia ser transportada por levitas, que deveriam usar varas e nunca tocar nela diretamente. Então, havia uma ordem de Deus de como eles deveriam conduzir a arca. Não era de qualquer forma. Só os levitas poderiam, com aquelas varas, e na arca nem eles mesmos tocariam. Muito bem. Nós temos aqui, então, nesses versos, uma lição. Mesmo nos dias festivos, de grande entusiasmo, a obediência às leis de Deus deve ser observada. A gente tem ouvido falar de igrejas batistas em que hoje
Hoje não, agora nesse momento desta pandemia, nós estamos um tanto afastados, mas um pouco antes, e já alguns anos antes desta pandemia, nós tivemos conhecimento de membros de igrejas batistas, não estou me referindo à Igreja Batista de Tornações, mas de outras, e que faziam festas de crianças para crianças de aniversário e, evidentemente, convidavam todos os amigos para irem para aquelas festas. No entanto, ali naquele local, eles deixavam as crianças se divertindo, contratavam pessoas para ficarem fazendo brincadeiras, jogos com as crianças, e os pais, os adultos, iam para uma outra sala, um outro compartimento, onde ficavam lá fazendo uso de bebidas alcoólicas. Meus irmãos, isso não convém ao cristão. Eu sei, e não vou entrar nessa discussão aqui, que não é a bebida que vai fazer você perder a salvação de imediato. Não, eu sei disso. Não vamos entrar nessa discussão aqui agora, mas o que eu quero dizer é que deve haver uma ordem. As festas do cristão, não, o cristão que se preza, sequer ele faz uso de bebida alcoólica. Esse é o pensamento do pastor Jonas, com base bíblica, para evitar a falta de equilíbrio, a falta de controle e destratar as pessoas que são mais importantes. Então, as pessoas são mais importantes. Então, eu continuo com esta lição aqui e quero frisar, mesmo nos dias festivos, de grande entusiasmo, a obediência às leis de Deus deve ser observada, devemos observar todas as leis, seja no momento festivo, seja no momento de tristeza, de alegria, no momento de normalidade, mas devemos observar sempre as leis de Deus para a nossa condução, para nos conduzirmos. Muito bem. 1 Samuel, no caso é 2 Samuel 6, de 8 a 12, eu errei acho que em todos os slides, é 2 Samuel 6, de 8 a 12, nesses versos, Davi, para quem tudo estava correndo tão bem, reagiu com indignação. Lógico, ele estava conduzindo a arca, ele mandou fazer o carro, ele estava conduzindo a arca para a cidade de Davi, chamada cidade de Davi, que seria Jerusalém. E ali, de repente, alguém toca na arca e morre. Então, Davi, naquele instante, ele culpou a Deus pelo incidente e resolveu ficar livre da tarefa de levar a arca para Jerusalém. Simplesmente tomou essa decisão. No calor do momento, ele tomou impensadamente esta decisão. Mas, após ter se acalmado, Davi colocou a arca em um abrigo, enquanto aguardava que Deus lhe permitisse levá-la para Jerusalém. O fato de Deus ter abençoado a casa de Obed-Edom, que nesses versos os irmãos podem ver, que a casa de Obed-Edom, onde a arca ficou, ela foi por demais abençoada. Onde Davi então determinou que ela ficasse, foi o sinal de que poderia tentar novamente conduzi-la a Jerusalém. A casa de Obed-Edom, onde a arca ficou, eles estão prosperando, eles estão sendo por demais abençoados, então vou levar essa arca, vou continuar no meu intento primeiro de conduzir esta arca para Jerusalém, a cidade que foi chamada cidade de Davi. Em 2 Samuel 6, de 13 a 15, tudo indica aí nesses versos que Davi teve o esclarecimento de como transportar a arca. Tudo faz crer que agora ele resolveu consultar e verificar exatamente as normas de condução da arca, visto que a forma foi mudada. Ele não mais colocou num carro, agora a frase os que levavam a arca deixa bem claro e deixa implícito, né, que os homens carregaram a arca da maneira prescrita, da maneira que Deus determinou lá em Números. Muito bem. Davi manifestou entusiasmo e alegria imensa. Só o fato de estar conduzindo a arca para Jerusalém trouxe um entusiasmo, uma alegria fora do comum. E ia dançando com toda a sua força. Lá no original, esse dançando seria como que rodopiando,
pulando com toda a sua força. Além disso, Davi cingiu-se com uma estola sacerdotal. Davi deixou as suas vestes reais e passou a usar então essa estola sacerdotal para aquele momento de festa, momento de regozijo. Em 2 Samuel 6:16, em um momento, quando a arca tinha entrado com sucesso em Jerusalém, Mical, a esposa de Davi, aborreceu-se com aquela alegria e manifestação religiosa. Veja, ela estava lá observando, ela não estava no meio, e ela ficou vendo lá de um determinado local, olhando, e Davi dançando, pulando, alegre e satisfeito, com aquele grande feito de trazer a arca, de levar a arca para Jerusalém. E Mical, então, se aborreceu com aquela alegria e manifestação religiosa de Davi. O que parece é que Mical achava que o rei deveria ou não deveria se misturar com o povo. Então Mical desprezou. Meus irmãos, 2 Samuel 6:17-19, nós temos que Davi cuidadosamente tinha mandado preparar uma tenda para onde levou a arca. A partir desse momento, Jerusalém passou a ser o local onde se deveria oferecer adoração. As ofertas pacíficas, na maior parte dessas ofertas, eram oferecidas ao ofertante, ou seja, as pessoas levavam a oferta pacífica e recebiam essa oferta praticamente toda de volta. Ali, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Em 2 Samuel 6:20, nós temos que Davi chegando em casa, muito alegre, ainda muito contagiado, muito satisfeito, com aquela alegria enorme, com as perspectivas de bênçãos para a sua família e também a cidade. E sua mulher Mical foi recebê-lo com censuras, reprovando o comportamento de Davi. 2 Samuel 6:21-23, nós temos que Davi não mediu suas palavras ao receber aquelas palavras para ele duras de Mical. Ele então não mediu as suas palavras para lhe responder, referindo-se ao pai e família de Mical, de forma nada elogiosa, embora essas palavras tenham sido verdadeiras. Ele foi duro na resposta que deu a Mical. Tudo faz crer que desse ponto em diante cessaram as relações maritais entre Davi e Mical. Tudo faz crer. Esse é um ponto de vista bastante aceito. Observa-se ainda que há os que defendem que a ausência de filhos em Mical foi uma penalidade por desprezar o rei ungido, Davi, e uma privação de uma linha sucessória para a casa de Saul. Há também essa outra vertente, pessoas que pensam assim, que também não fica muito diferente da perspectiva anterior. Muito bem, por fim, para hoje, evidentemente, temos que a instalação da arca em Jerusalém foi a primeira realização de impacto de Davi, após se apropriar de Jerusalém. Sim, Davi, ele estava muito alegre, muitas pessoas estavam conduzindo a arca, estavam naquela, vamos chamar de procissão, e toda aquela festa, com todos os instrumentos. Então, na verdade, depois que ele se apropriou de Jerusalém, a primeira realização de impacto que chamou a atenção de todo o povo foi exatamente levar a arca ali para Jerusalém. É interessante notar que não houve nenhuma cerimônia pública para proclamar Davi como rei ou instalá-lo no trono de Jerusalém. Os irmãos devem se lembrar, nós já vimos isso, que Davi foi ungido rei 3 vezes.
Primeiro, quando Samuel saiu, seguindo a ordem de Deus, para procurar aquele que deveria ser ungido. E lá, muito particularmente, ele foi ungido. Depois, quando Davi foi ungido rei lá na tribo de Judá. Mas também não houve uma festa, não houve uma pompa. E por fim, quando Davi foi ungido rei em todo Israel, quando ele unificou as tribos do norte, Judá, as tribos do norte, fizeram então reino de Israel, todo Israel reunido. E também não houve nenhuma festa, não houve nenhuma cerimônia onde as pessoas pudessem estar ali, se alegrar com o novo rei. No entanto, esse acontecimento de levar a arca para Jerusalém foi uma realização que causou um impacto interessante, e Davi, a partir dali, então, tem outras perspectivas, outros pontos de vista que nós veremos nas lições seguintes. No capítulo 7, então, nós veremos Davi desejando edificar um templo ao Senhor. Vamos orar? Santo Deus, tua palavra mais uma vez, mesmo que de forma resumida, foi explicada. E nós queremos, Santo Deus, nos apropriar do conhecimento mais profundo possível da tua palavra. Queremos que o Espírito Santo, o teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo em nossos corações e mentes. Pai de amor, suplicamos bênçãos materiais e espirituais para todos quantos estiverem assistindo esta gravação ou a quantos vierem assistir. Pai Celestial, suplicamos mais uma vez pelos nossos governantes. Queremos, Santo Deus, que eles, ao tomarem as decisões, façam-nas de forma a que toda a nação brasileira seja beneficiada. Com perdão de nossos pecados, é que suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém.